Ninguém lê Clarice sem ser devastado, declarou uma vez o escritor José Castelo. É um fato, ler Clarice é mergulhar numa das vozes e universos literários mais poderosos que já cruzaram nesse planeta. Você vai amar ou odiar, mas você jamais vai poder ficar indiferente a Clarice Lispector. Entre outros motivos, isso vai acontecer porque Clarice, como ela mesma vai reconhecer, quando ela escrevia, ela se comunicava com o que existia mais de secreto dela mesma e dos seres humanos. A literatura de Clarice é uma literatura que está constantemente tentando elaborar o sentido das experiências humanas mais fundamentais, mais perturbadoras, e experiências que são reflexo das próprias vivências biográficas de Clarice. Por isso, nessa videoaula, o que a gente vai fazer é conhecer um pouco das experiências biográficas mais relevantes de uma vida extraordinária, que foi a vida de Clarice Lispector, e como é que essas experiências vão se refletir na sua produção. Essencialmente, elas vão criar dois grandes campos temáticos que sempre se repetem no universo de Clarice e vão dar um importante cenário para ela. Vamos lá? Bom, a primeira experiência que impacta profundamente a vida de Clarice é a condição dela de refugiada. A família de Clarice Lispector foi uma família judia que fugiu dos ataques antissemitas sistemáticos que eram praticados na Ucrânia depois da Revolução de 1917. Então foi para sobreviver a uma situação de violência, guarda essa informação que ela é muito importante, que os Lispector vão deixar Cheltenham, uma aldeia na Ucrânia, em algum momento do ano de 1920 e vão chegar ao Brasil oficialmente em 1922. Eles moraram primeiro em Maceió e em 1925, então 3 anos depois, eles vieram para o Recife. E essa é a segunda experiência fundamental da biografia de Clarice. Clarice Lispector é uma escritora brasileira, uma escritora nordestina, uma escritora recifense. Foi no Nordeste que Clarice se aprendeu português. Foi no Recife que ela aprendeu a escrever e a ler. Foi no Recife que ela decidiu que seria escritora. E é por isso, gente, que Clarice é uma escritora pernambucana, patrona da literatura do estado. A maior escritora em linha reta do planeta veio do meu país, Recife, para o mundo. Desculpa aí. Ah, mas isso não vai importar, porque as histórias de Clarice não acontecem em Recife. Importa sim. Vários contos de Clarice se passam em Recife. Uma quantidade enorme de crônicas faz referência às experiências da vida dela na cidade. E o Rodrigo S.M., que é o escritor de A Hora da Estrela, cresceu no Recife, tá? A terceira experiência biográfica, que vai ser muito importante na literatura de Clarice, é a Faculdade de Direito que ela vai cursar entre 1939 e 1943 no Rio de Janeiro. Observa, gente, com essa data, que Clarice estava estudando as leis durante o Estado Novo, um período em que a gente tem esse violento poder do Estado sobre os indivíduos, com prisão ilegal, tortura, execução. A família de Clarice fugiu de um regime ditatorial violento e acabou em outro, tão violento quanto até mais em alguns aspectos, né? No período da Faculdade de Direito, Clarice se interessou muito pela ideia do direito do Estado de punir, e ela vai escrever artigos sobre isso, publicar artigo em revista da Faculdade de Direito sobre isso. Então guarda mais essa informação. O direito e o poder de punir foi um tema que interessou muito a jovem Clarice. A próxima experiência que a gente precisa destacar é a vida fora do Brasil. Clarice se casou em 1943 com um diplomata do Itamaraty e ela vai passar 15 anos fora do Brasil, entre 44 e 59. Ela vai viver fora do Brasil, tá? Ela volta em 59, quando ela vai se divorciar, e guarda que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E durante todo esse período de 15 anos, ela vai ter 3 experiências de vida fora do Brasil que são extremamente impactantes, tá? Devastadoras, para pegar a palavra do José Castelo. A primeira delas vai acontecer na Itália, entre 44 e 46. Então, gente, observa, Clarice Lispector vai viver na Itália ainda durante a Segunda Guerra Mundial.
Inclusive, ela vai ser correspondente de guerra de um jornal do Rio de Janeiro, o Correio Carioca, e vai trabalhar como voluntária em um hospital ajudando a cuidar dos soldados brasileiros feridos. Gente, observa como isso é devastador, tá? É a filha de uma família que fugiu de uma violência muito semelhante a de uma guerra, encarando ali de frente as marcas dessa violência, e é a experiência de uma mulher judia na Europa, no momento em que se descobre o que é que fizeram com a população judaica ali no regime alemão da Segunda Guerra Mundial. É talvez o grande gatilho para o que vai acontecer na sequência, porque depois da Itália, Clarice viveu na Suíça, numa cidade chamada Berna, que ela odiava, porque ela se sentia profundamente deprimida em Berna. Hoje a gente sabe que Clarice possivelmente tinha transtorno bipolar. Então, assim, ela alternava momentos de grande depressão, como esses em que ela viveu em Berna, com momentos de muita energia, muita produtividade, um estado emocional muito eufórico, em que tudo parecia estar muito cheio de sentido e de vida, tá? E guarda isso que isso vai fazer sentido daqui a pouco também. Bom, em Berna, essa condição bipolar começou a se expressar de um jeito que não dava mais para ignorar, e Clarice começou a procurar terapia, começou a procurar análise, e uma das coisas que vai incomodar muito ela nesse período vai ser a dificuldade para dormir, que vai se acentuar muito nos anos seguintes, e que inclusive vai gerar uma das experiências mais traumáticas de Clarice, que é o incêndio que ela sofreu em 1966. Ela, por conta dessa dificuldade para dormir, tomava muitos remédios para dormir, e ela pega no sono com um cigarro aceso na mão, e em algum momento esse cigarro vai tocar fogo na roupa dela e na roupa de cama, e ela vai ficar assim muito mal, ela vai ter cicatrizes muito sérias, ela quase perdeu, quase teve que amputar a mão direita. Uma questão muito devastadora, era uma questão muito séria, mesmo ali de saúde mental e emocional que ela vai vivenciar, inclusive com essa perturbação de sono, tá? Guarda essa informação para mais tarde. Então, na Suíça, ela teve esse momento em que ficou muito patente as questões de saúde mental. Na Itália, a gente teve Clarice lidando com um contexto de violência, de poder e de violência, e esse elemento do poder e da violência se repetiu na terceira grande experiência dela. Metade do tempo de Clarice fora do Brasil, 7 anos, ela viveu em Washington, entre 1952 e 1959. Foi o período do macartismo, gente, aquele policiamento e perseguição política extremamente sério que aconteceu nos Estados Unidos, com muitas violações de direitos individuais pelo Estado, sob a alegação da defesa da ordem política e social. Um contexto ali de natureza muito parecido com o do Estado Novo, tá? E ainda por cima, é o contexto em que vai começar a surgir a luta pela igualdade de direitos civis. Então, Clarice estava num país que repetia a questão da perversidade, da violência com a população negra, que já aconteceu em outros contextos com a população judaica. Se Clarice a gente não tivesse tendência a desenvolver problemas de saúde mental e emocional com uma trajetória de vida dessas, seria bem difícil que ela não enfrentasse essas questões, tá? E ainda temos a cerejinha do bolo, que eu já dei uma mencionada ali rápida. Clarice foi uma mulher divorciada. Quando a Constituição brasileira dizia que o casamento era indissolúvel, quando era inconstitucional o divórcio. Ser uma mulher divorciada nesse contexto significa não aceitar o conformismo em papéis pré-estabelecidos, significa exercer a perigosa liberdade de ser. E agora a gente vai começar a juntar esses pontinhos. Presta atenção, olha que interessante, gente. Um dos espectros temáticos mais importantes da obra de Clarice Lispector é o da violência e do poder. Desde a pequena violência da maldade infantil, que a gente encontra, por exemplo, em Felicidade Clandestina, um conto que se passa no Recife, até o poder do Estado de matar em Mineirinho. Felicidade Clandestina é um conto em que a gente tem uma menina que exerce o poder perverso da tortura psicológica de uma coleguinha de escola, que é a narradora do conto. Olha só o que esse conto diz sobre essa menina, né? Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança.
Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Essa crueldade infantil é feita com o uso de um livro, o Rei Nações de Narizinho. A menina má do conto é a dona do livro e ela fica prometendo que vai emprestar esse livro à narradora. E aí faz essa menina ir todos os dias até a sua casa para pegar o livro. Quando a narradora chega, não, fulana chegou aqui antes e o livro não está comigo. É uma situação que se repete por dias até a mãe da menina, que é a dona do livro, perceber a situação e dizer, não, mas esse livro nunca saiu daqui de casa, e obrigar ela a realmente emprestar o livro para a coleguinha. O outro texto que eu destaquei já aqui, Mineirinho, é como ficou conhecido uma crônica de Clarice chamada Um Grama de Rádio, que ela publicou em 1962. É um texto em que Clarice, como na Faculdade de Direito, vai tecer considerações sobre o direito do Estado de punir, o poder do Estado de punir. Mineirinho era um criminoso do Rio de Janeiro que foi morto com 13 tiros pela polícia. Esses 13 tiros parecem ecoar nos 13 títulos que a gente encontra na folha de rosto de A Hora da Estrela. E eles impactaram muito Clarice. Nesse texto ela vai afirmar isso aqui, olha só. Há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no 10º minha boca está trêmula, no 11º digo em espanto o nome de Deus, no 12º chamo meu irmão, o 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Na entrevista famosa que Clarice concedeu ao jornalista Júlio Lermer, você encontra fácil aqui no YouTube, Clarice é muito clara na análise que ela faz. 13 tiros é vontade de matar, é desejo de matar que se exerce por conta do poder do Estado de matar e dos representantes do Estado de matarem. E o desejo de matar, que vai surgir do poder de matar, é o tema de A Quinta História. A Quinta História é um conto muito interessante de Clarice, em que a narradora é uma dona de casa, que começa a sistematicamente matar baratas. E ao longo do conto a gente vai acompanhando ali com horror que cada vez mais ela está tendo prazer no ato de matar, porque ela pode matar. Vai ter gente que vai pensar, mas são baratas, são só baratas. Mas acontece que em regimes racistas, como os da Alemanha nazista e o dos Estados Unidos antes da igualdade de direitos civis, algumas pessoas serão só alguma coisa que não tem muita diferença de baratas ou ratos. Aliás, você já parou para pensar qual é a grande diferença entre uma câmara de gás e uma dedetização? Devastador, né? O poder de matar também está ali em A Hora da Estrela. O Rodrigo S.M. exerce o poder que o escritor tem de matar a sua personagem para conseguir o efeito que ele quer com a sua narrativa. Ele exerce o poder de matar. Ele exerce o poder de criar a violência. Percebe como uma parte significativa do que a gente viu até agora se encaixou? Tá passada? Você vai ficar mais, porque a gente vai falar agora do outro grande espectro temático dos textos de Clarice, que é o espectro da conformidade, da loucura e da liberdade de ser. 3 elementos que costumam andar juntos e aproximam muito a Clarice da filosofia existencialista. Uma situação muito comum nos textos de Clarice, principalmente nos contos que ela escreveu na década de 50, quando o casamento dela estava em crise, e que ela vai publicar nos anos 60, depois do divórcio. Olha só que simbólico. É a situação do personagem que está dividido entre a liberdade de ser e a conformidade às expectativas e papéis sociais, as expectativas que estão enraizadas nesses mesmos personagens. Aliás, nessas personagens, porque são principalmente donas de casa que lutam para manter os laços de família, que é o título do livro que reuniu esses contos da década de 50. Eu vou destacar 2 contos desse volume para vocês, Amor
e A Imitação da Rosa. Em Amor, a gente tem Ana, uma protagonista que todos os dias enfrenta um momento que ela chama de a hora perigosa da tarde. Essa hora perigosa da tarde é quando Ana é alguém livre, porque ela já cumpriu todas as obrigações domésticas. O marido não está em casa, os filhos também não estão, então ela está sozinha e ela pode ser livre desse papel de esposa e de mãe. E essa possibilidade perturba a Ana de um jeito que ela fica inventando coisas para fazer, para preencher esse momento e não ter que lidar com essa liberdade de ser. Ela fica lutando para se conformar. Até que um dia ela não consegue e ela vai ser invadida por essa sensação de felicidade absoluta, quase eufórica, essa sensação de poder, de vibração que é profundamente perturbadora. No fim do conto, Ana consegue voltar a se direcionar de novo para esse papel conformista dela, um desfecho anticlimático que muita gente considera triste. Mas eu acho que triste mesmo é a experiência de Laura, que é a protagonista do outro conto, A Imitação da Rosa. Laura, como Ana, também está lutando para se adequar bravamente aos papéis e às expectativas, sendo que a questão de Laura é mais profunda, mais tensa, porque a narrativa é toda composta pelos pensamentos dela e a gente vai descobrindo por algumas pistas que ela teve um episódio grave de saúde mental, em que ela terminou sendo internada. Inclusive, é um episódio em que ela não conseguia descansar, porque ela não se sentia cansada, então ela não dormia, olha só. E nessa hora perigosa de Laura, ela está esperando o marido voltar, para eles terem um momento ali juntos, e ela está se lembrando desse momento em que ela tinha essa euforia e essa sensação sobre-humana, em que ela se sentia em contato com um mundo perfeito, em que ela tinha uma consciência abrangente de si mesma e da própria alma. E o terrível é que isso é o que ela fica repetindo que ela não quer para si mesma. Ela fica repetindo para ela como é bom ela ser como todo mundo agora e ela não ter a percepção da própria alma, gente. É muito triste. Olha só o que diz o texto. Tudo se completava harmonioso. E como para todo mundo, cada dia a fatigava, como todo mundo, humana e perecível. Não mais aquela perfeição, não mais aquela juventude, não mais aquela coisa que um dia se alastrara, clara como um câncer, a sua alma. A descoberta de si, essa descoberta da liberdade, esse momento de plenitude, são formas de epifania, uma das experiências mais comuns da narrativa de Clarice. O conceito de epifania é esse conceito de uma revelação súbita, de um momento inesperado, que resulta numa compreensão de um mistério, na compreensão da essência das coisas. A Paixão Segundo GH, o romance de 1964, que tornou Clarice a lenda definitiva que ela é um grande relato de uma descoberta dessas, né, de um momento de revelação desses, um grande relato de uma epifania. E até a Macabeia, em A Hora da Estrela, tem um momento de epifania, quando ela descobre que ela é gente e que ela não apenas existe, que ela vive. É muito intenso, gente. É uma descoberta muito intensa e é de novo muito anticlimático, muito triste que o destino de Macabeia logo depois disso é essa violência do Rodrigo S.M., que é a morte da personagem. Bom, a gente vai ficar por aqui nessa videoaula. Eu espero ter ajudado você a compreender um pouco mais os fundamentos da literatura da Clarice Lispector e que você possa, a partir de agora, ter uma experiência de leitura e de relação com Clarice mais plena, mais profunda, mais significativa. Bom estudo, um beijo e até a próxima!